Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Mundo da Anestesia, primeiro podcast de anestesia do Brasil. Estamos no 237º episódio desse podcast que começou lá em 2018 e desde então está aí trazendo convidados aí ilustres e hoje não é diferente. Estou trazendo um cara que, tô até emocionado de falar aqui, um cara que participou da minha formação, um anestesista fora de série, com 27 anos, né, de trabalho no Hospital das Clínicas da USP de São Paulo. Foi meu staff, é um ícone, todo mundo conhece ele, muita gente passou por ele nas salas lá do HC. Luiz Antônio Andraus, muito obrigado, cara, por Boa estar noite, aqui. Renato. Boa noite, pessoal. Eu que estou aqui emocionado. É uma grande honra participar desse podcast com o Renato, que foi meu residente e hoje é um anestesista, além de brilhante, que influencia essa nova geração, trazendo muita informação e muita capacitação para todos. Renato, é um orgulho estar aqui com você. Cara, o orgulho é meu. Andraus, obrigado. Eu lembro de muitos momentos lá do PS contigo. Lembro daquela touquinha do Palmeiras, aquela touquinha verdinha. Essa não tem mais. Mas o Palmeiras tá aí brilhando. E eu tive a felicidade de encontrar o Andraus, né, lá em Campos do Jordão. Foi no Dia dos Pais? Não, foi aniversário do meu pai, na verdade, né? Era um feriado, né? Da Páscoa. Dia da Páscoa. Da Páscoa. Eu encontrei com ele na rua 10 anos depois, não tinha visto ele mais. E ele com o bonezinho para trás, super jovem. E eu também adoro usar um boné. Até estranhei você não ter vindo de boné hoje. O que Renato, aconteceu? a patroa não deixou eu vir de boné hoje. Então eu tô vindo certinho, tá bom? Qual que é o nome dela? A doutora Leuze. Ô, Leuze, você devia ter deixado o Andrauzinho de boné. Ele fica muito bem de boné para trás. Eu te falei nos bastidores que os meus primeiros vídeos no YouTube, lá do Sacada de Anestesia, eu fiz com boné para trás, cara. Assim, para querer ser eu mesmo, né? Exato. E isso gerou muita estranheza, mas... Depois as pessoas se acostumam, né? Mas a passagem é de uma jovialidade e isso é legal. É legal, né? Legal. Olha, antes de a gente começar o papo de verdade aqui com o Andraus, eu vou falar do nosso parceiro, né? O Volan, que está sempre aí com a gente no mundo da anestesia. Volan é uma empresa, né, disruptiva, né, fundada aí pelo Fábio, lá de Campo Grande, do Grupo Asa. É um cara que teve uma visão empreendedora, né, fantástica, no qual ele construiu uma plataforma de inteligência artificial para grupos de anestesia. Então, através da plataforma Volan, né, o grupo de anestesia que usa a plataforma passa a ter uma facilidade maior em fazer a gestão de escala, de faturamento. Muito interessante, muito legal. O Fábio, né, tá nessa pegada aí já tem alguns anos e ajudando muitos grupos de anestesia. Tá? Então, Volan, muito obrigado aí pela parceria de sempre, pelo incentivo e por apoiar o mundo da anestesia. E, inclusive, o Fábio participou do penúltimo episódio do Mundo da Anestesia, falando sobre a acreditação dos grupos de anestesia, que está cada vez mais comum, né? Então, para quem não escutou o episódio 234, se eu não me engano, tá lá, acreditação de grupos de anestesia, muito legal também. Obrigado, Volan, mais uma vez, pelo apoio de sempre. Queria falar também sobre o Fellow Anestesia, o On Fellow Anestesia, que é um programa que eu criei para trazer mais para perto de mim aqueles que gostam do meu trabalho, que gostam de acompanhar o meu dia a dia, as minhas anestesias, as minhas sacadas, meus insights. Então, fiquem à vontade para visitar lá o site www.fellowanestesia.com.br. Lá tem tudo explicadinho. Você que quer acompanhar, quer aprender um pouco mais sobre o meu jeito de fazer anestesia, ter algumas atualizações também e discussões, raciocínio teórico-prático. Então, esse é o caminho, é só seguir lá. Vai estar na descrição também. Já temos aí quase 700 fellows, está bem legal, a galera está aprendendo bastante, está muito feliz e eu espero que você seja o próximo fellow aí anestesia, beleza? Então é isso. Pronto, agora sim. Andraus, bem-vindo de novo aí ao primeiro podcast de anestesia do Brasil. Fico muito feliz. A sua presença aqui era muito aguardada por mim também e depois que eu fiz aquele post lá, que eu percebi o quanto as pessoas gostam de você, cara. Impressionante, sério. Assim, que carinho. Eu fico muito feliz de ouvir isso, Renato. É uma grande alegria saber que esses 27 anos, o trabalho que a gente fez
foi reconhecido e a gente é querido. Isso é muito importante. Legal demais. Me fala um pouco da sua trajetória. Você tem 27 anos de HC, né? Tenho 27 anos de HC, eu estudei na Universidade Federal Fluminense e vim fazer residência no IANSP em 1990. E em 93 eu comecei a trabalhar no HC. E desde então não parou mais. Na verdade, 94. 27 anos e quantos de PS? Eu já comecei no PS, Renato. E não parou? Eu adorei PS, me encaixei no PS e acho que o PS tem a ver comigo. E estou lá até o ano passado, que no ano passado eu deixei o PS com a terceirização do pronto-socorro do Hospital das Clínicas. Então, o PS, para quem ainda não entendeu muito bem, é claro, pronto-socorro, mas o PS lá no Hospital das Clínicas é um centro cirúrgico à parte, né, reservado para urgência e emergência. Né? São 4 salas ainda? Durante o dia funcionam 5 e às vezes 6, e à noite funcionam 4 salas. Isso, uma para neuro ainda tem, né? Uma reservada para neuro. Agora não tem muito isso, mas sempre tem uma sala que a neuro ocupa. Tá, entendi. Então, e aí o Andraus, né, sempre ali trabalhando no PS, seja dia, seja noite. E quando eu fui residente, né, eu passei, né, no PS, obviamente, e foi meu primeiro estágio dentro da residência. E depois a gente passa também no R2, continua dando plantão no R1 e no R2 à noite. E a presença dele foi marcante, né, na minha formação. E eu disse lá no post, ainda vou repetir, você é o anestesista mais autêntico que eu conheci. Né? Um cara corajoso pra caramba. Na verdade, não é que é corajoso, passa muita segurança. E uma das coisas que eu aprendi contigo foi isso, né? Você sempre sabe o que faz, sabe o que está fazendo, sabe onde está pisando, né? Não tem medo, né, de salvar, né? E nunca desacredita, né? E isso eu levei comigo por muito tempo. Lembro exatamente daquela touquinha verde lá e você, vambora. Não tinha tempo ruim contigo, né, Andraus? Caramba, Renato, é novamente bom ouvir isso e realmente a gente tenta passar isso. Se eu estou aqui hoje conversando com você é porque eu tive grandes mestres no pronto-socorro da anestesia do HC e trabalhei com pessoas, com anestesistas ícones, que eu vou citar alguns que me influenciaram, que é o Dr. Armando, que Deus o tenha, e hoje eu tive o prazer de trabalhar com alguns anestesistas, como o Dr. Gotardo, o Dr. Ferraz, a Regina Maura e o Paulo, que eram da minha equipe, que hoje estão na Prevent, o Aruki, que é um cara brilhante, e agora, mais recentemente, trabalhar com o Antônio Rafael e com a Loira, com a Clarice, que vieram a somar no nosso grupo. Então, a gente tinha um grupo muito bom, e isso ajudava no dia a dia do pronto-socorro. Legal você mencionar os mestres, porque a gente nunca deve esquecê-los, né? Eu, com certeza, vou estar sendo injusto, porque eu teria que falar de todo mundo. Mas esses aí foram pessoas que estiveram no meu dia a dia e que eu tenho muito carinho e muito a agradecer. Cara, a gente estava fazendo as contas aqui, Andraus. Por exemplo, 27 anos de HC, né? O HC é um hospital gigantesco, é um complexo com, sei lá, mais de 100 salas de cirurgia, talvez. Né? E na época, no início, acho que tinha uns 15 residentes por ano sendo formados. 15, depois passou para 20. 30, né? Hoje são quantos? São 34 e mais 2, eu acho que estrangeiros. Em torno de 36 residentes. Mais de 1.000 residentes passaram por você. Se for fazer essa conta, Renato, mais de 1.000 residentes passaram. E tem alguns residentes do IANSP, que durante 20 anos eu também trabalhei no IANSP. Mas no HC foram em torno de 1.000 residentes. Cara, você ensinou muita gente, hein, Andraus? Eu espero ter deixado algum legado, mas o maior legado é isso, é não desistir. Não desistir nunca. Eu sempre falo, lutar sempre, desistir jamais. Esse é o meu legado de vida e que eu tento passar para os anestesistas que passam comigo. Você também sente que aprendeu muito, né, nesse processo de ensinar residente? Você aprende também muito, porque eu tive 7 anos trabalhando com residente e aprendi demais, me forçou a estudar, a correr atrás. Renato, o aprendizado é diário. Aliás, eu aprendo muito mais do que ensino. É isso que mantém a gente ativo, isso que mantém a gente vivo. É saber que você todo dia vai aprender alguma coisa. Ensina, mas aprende. Principalmente que as gerações vão passando e cada geração tem uma forma de agir, uma forma de
de se conectar. Então, já seriam 3 gerações hoje. Cada geração são 10 anos. Eu já estou encontrando uma terceira geração e ela é diferente das outras que eu encontrei e cada dia um aprendizado novo. E você saberia me dizer, assim, algumas diferenças? O que você nota de diferença entre essa geração agora e a primeira geração, a segunda? Assim, de diferença, essa geração é mais tranquila, né, Renato? Ela é uma geração mais ligada em qualidade de vida e não exige tanto do trabalho como a minha geração exigia, como a geração logo depois que veio comigo também exigia, era muito preocupado com o trabalho, com perfeição. Essa geração já é uma geração bem mais tranquila, é perfeccionista, mas é tranquila. Entendi. Então, isso diferencia também o modo de trabalho. Agir, de trabalho, né? De exigência, né? Com certeza. Sim. E é uma geração assim que... Eu sempre brinco que o residente ele é um... Desculpe se eu usar a palavra bicho, mas é um bichinho esquisito, porque ele não pode apanhar, né? Quem bate na vida esquece, quem apanha nunca esquece. Então, a residência de anestesia, o residente que leva bronca ou que leva um esporro maior, ele nunca vai esquecer do assistente que deu. Então tem que ter cuidado quando der bronca, quando falar de uma forma mais agressiva com o residente, porque ele vai levar isso sempre para a vida. Mas lembre-se que assim, a residência de anestesia são 3 anos que é ali que o residente vai aprender. Então, ele tem que ter paciência, tem que ter calma, mas é nesses 3 anos que é a forma mais barata de aprendizado, esses 3 anos, porque depois ele pode até aprender na vida, mas a um custo muito maior. Entendi. O que você acha que te fez ser tão querido, igual foi a demonstração lá no post que eu fiz, com aquela quantidade de comentários lá, carinhosos a seu respeito? O que você acha que foi primordial ali para as pessoas, os residentes que passaram por você, gostarem tanto de você? Renato, eu sempre me pautei pela verdade e tratar os residentes assim de igual para igual, mas como fossem assim, ou irmãos ou filhos. Agora seriam filhos. E sempre tentei motivá-los a cada dia ser melhor. Eu sempre falo que cada um na vida terá a vista da montanha que subir. Então, eu estimulo eles a serem melhores todo dia. É isso. Eu nem sabia que eu era tão querido, mas eu acho que é a forma que eu trato. Talvez seja legal. isso. Legal. Eu acho que eu concordo contigo. Eu acho que isso também faz diferença. Né? Eu lembro que você era mais jovem também, né? Quando eu era residente. As pessoas te tratavam como amigo mesmo, cara. Na forma de cumprimentar, de abraçar, de passar o caso. Era engraçado. Nos plantões do PS, além da gente ter um intenso aprendizado ou de tratar os pacientes, a gente passava a noite conversando sobre a vida, sobre como agir, como pensar, como seguir a vida. Talvez isso tenha ajudado alguns ou muitos a seguirem um caminho. Eu sempre tentei passar que eles fossem melhores do que eu fui. Eu acho que isso eu consegui. Andral, deixa eu te falar um negócio. Se as pessoas me perguntam, cara, o que você acha que o HC tem tão de especial? Né? Por que é uma residência tão praticamente completa do ponto de vista de anestesia? Né? O que é o ponto forte? Enfim, eu sempre falo que é o PS. O PS no HC era a galinha dos ovos de ouro ali, sabe? Era onde a gente aprendia mais, era onde a gente saía de lá, né, com coragem, com segurança, se sentindo seguro para anestesiar o que quer que seja fora do HC, em plantões, etc. Né? O que você pode dizer para quem está escutando sobre o PS, os aprendizados que você deve levar, né, ao trabalhar no PS? Renato, eu trabalhei, mais ou menos, eu ainda faço PS, mas eu trabalhei durante 27 anos no PS do HC, que é o maior complexo hospitalar da América Latina, e você levantou a bola, eu sou fã do PS, eu diria, eu sou fã de anestesia em trauma, a minha vida foi pautada em anestesia no trauma, então, eu sempre considero que o PS é o coração do centro cirúrgico, e eu sempre falo, não é todo mundo que tem o biotipo ou tem o genótipo para trabalhar no PS. Eu considero, ao longo desses 27 anos que eu aprendi, que tem muitas histórias que eu poderia contar, mas o que eu aprendi é que o anestesista, para trabalhar no PS, ele tem que ter, basicamente,
determinação, ser determinado, ter um raciocínio rápido e uma coisa que eu quero passar, nunca desistir. Não desistir jamais, lutar pelo paciente, porque geralmente são pacientes que são asa 1 ou asa 2 que chegaram com trauma. Então, não desistir desse paciente, investir, colher exame, ficar na sala, lutar pela vida dele e o mais importante, não dar prognóstico. Aqui nós não temos essa capacidade de dar prognóstico, de fechar prognóstico. Tem que investir até o fim. Eu acho que esse que é o diferencial do anestesista do PS. Se o anestesista tem esses pilares em mente, ele vai ser um anestesista muito bom no pronto-socorro. Lembrar sempre, eu até brinco com essa frase, que o importante não é o número de asas que o paciente tem, mas é nunca deixar batê-las. Então, é isso. Não pode deixar bater asa no PS. Então, a gente está lá, é passar a noite inteira lutando, o dia inteiro lutando, mas não desistir do paciente. Que legal, legal demais. Que aprendizado esse aí, hein, Andraus? Pô, essa frase que você falou, acho que as pessoas vão levar com elas para o resto da vida. A gente tem que ter essa noção mesmo. Eu aprendi muito isso no PS também. Até hoje eu lembro de casos que eu passei lá, né? Casos, porque os pacientes do PS marcam a gente, né? São pacientes que às vezes estão lá na cova, você consegue puxá-los, resgatá-los. E o paciente volta, né? Você tem algum caso assim marcante? Ou vários, né? Renato, o PS é um grande aprendizado. É assim, eu só tenho a agradecer ter trabalhado, ter ficado tanto tempo no PS. Primeiro, porque a gente vê tanta coisa ruim, tanta coisa difícil, que já fica um aprendizado para a alma. Fala, pô, não vou reclamar de nada na minha vida, eu sou feliz com tudo que eu tenho. E segundo, que chega um paciente, chega um caso que de uma hora para outra muda toda a vida da pessoa. Então, é isso que é o enigmático do pronto-socorro. Pessoas que não estavam doentes e ficaram ou se transformaram em doentes graves. Então, por isso que eu sempre falo, não pode desistir desses pacientes. São pais de família, sempre tem alguém que ama essa pessoa que está ali deitada, né? Ele é o amor de alguém, né? Sempre. Todo paciente, isso eu ouvi, eu não me lembro aonde, todo paciente é importante para alguém. Então, o anestesista tem que ter isso em mente. Todo paciente é importante para alguém. Legal demais. Você tem alguma história marcante assim, André? Tem Renato, várias, né? Eu tenho muitas histórias, mas talvez uma marcante, não sei se vou falar, seja de uma colega que... Isso há uns 15 anos atrás. Até ela me chama de pai. Não, peraí. Se você está falando de... Eu era residente, eu acho. Vai, fala. Eu vou falar. Então, não tem 15 anos, eu não lembro. Eu te falo o ano que foi. É uma colega que chegou no pronto-socorro uma terça-feira à noite, em torno de meia-noite, e já entrou direto para o centro cirúrgico, que ela tinha tomado entre 30 e 40... Ah, não. Foi outro caso. Foi outro caso. Tinha tomado entre 30 e 40 canivetadas ou facadas no tórax, no abdômen, e chegou praticamente parando, e eu não conhecia, mas a gente colocou na sala rapidamente, e ela teve a sorte de ter o cirurgião Valdir Zamboni, que é um cirurgião brilhante de trauma, e a gente fez uma tóraco-laparotomia, e rapidamente, mas ela começou a chocar, já estava chocada, e Renato, não conseguia encontrar o motivo. Há 15 minutos, falei, poxa, eu vou perder essa colega. Aí eu falei, pô, Deus, dá uma luz. Não sei se você tem fé, mas eu tenho muita. Também. Dá uma luz aí que, pô, eu não posso perder essa paciente. E aí, a gente discutindo o caso, isso é legal, você ter um bom relacionamento com o cirurgião, né? Eu olhei, ela... sem querer, teve turgência jugular de uma hora para outra, e o eletro estreitou. Aí eu falei, Zamboni, vamos pensar no coração? Ele falou, agora. E ele abriu, e ela tinha 2 cortes, um em átrio esquerdo e um em ventrículo esquerdo. E ele magnificamente suturou, e ela está aí. Então, sei que é ela. Foi um presente de Deus, e acho que deu... As conjunturas... Era momento, deu certo. E ela trabalhou depois? Trabalha. Não, mas ela não era... E depois trabalhou? Não, depois ela foi trabalhar no Hospital das Clínicas. Nossa, que fantástico. Então, obrigado, e assim, eu agradeço. Isso aí foi um caso que me marcou muito, porque se eu faço o diagnóstico errado, a gente provavelmente teria perdido. Nossa,
Fantástico. Eu brinco, brinco não, né? Eu falo com os residentes, né? Às vezes até com pessoas leigas que, às vezes, parece que é um anjo da guarda que está sussurrando no seu ouvido. Essa intuição, esse insight que você sente. Por exemplo, quando você está perdendo um paciente, parece que você tem uma ideia, não sei se alguma coisa te fez pensar naquilo do nada, assim. Então, Renato, você que trabalhou em PS, você sabe disso. A gente tem que ter, por isso que eu falo raciocínio rápido. Ser rápido, ter raciocínio rápido e acreditar no que está fazendo. E se precisar, mudar o rumo da bússola. Se não estiver dando certo, mudar, mas acreditar que vai dar certo, que vai ter que as coisas vão funcionar. E para isso precisa ter uma formação complexa, investir no paciente, investir em exames e, principalmente, não desistir. Acho que esse é o ensinamento que o pronto-socorro do Hospital das Clínicas me dá. Eu, quando chego no pronto-socorro, eu rezo e peço a Deus que me ilumine e vou com sentido. Eu vi outro dia um podcast do Luiz Guilherme falando sobre o atendimento no trauma lá de helicóptero. Que foi o meu convidado. E ele falou que era uma missão. Eu achei aquilo muito legal. Ele falou, Luiz, Renato, a gente não está aqui por dinheiro, a gente tem uma missão. E eu queria que as pessoas que fazem pronto-socorro também tivessem essa visão que ele tem. Trabalhar no pronto-socorro à noite ou no trauma tem que ser uma missão. É verdade. A gente não está ali, né, por qualquer motivo, né? E eu costumo falar também que a gente tem que estar sempre andando ali junto ou na frente, né? Porque se a gente comer uma bola, né, as coisas podem degringolar de uma forma e depois você não consegue. Exatamente. Você não consegue alcançar, né? Você não tem sucesso à toa, Renato, porque você realmente é brilhante. O anestesista no PS, ele tem que estar na frente. Ele tem que tentar enxergar os próximos passos. Isso vai ajudar no resultado final. Legal. E trabalho em equipe também é fantástico, né, André? Não dá para trabalhar sozinho, né? Não, eu tive o privilégio de trabalhar durante muitos anos com a mesma equipe. Coordenei o pronto-socorro de anestesia na terça-noite durante mais de 20 anos e tinha uma equipe fantástica. E emendava com a quarta de dia, que também eram pessoas que só tem a acrescentar e só me estimularam a tentar cada dia mais ser melhor. Eu trabalhei com pessoas muito boas. A nossa equipe realmente era diferenciada. Uma coisa que eu sinto falta nos outros hospitais, eu já trabalhei em vários hospitais, mas o do HC sempre me marcou, né? Por quê? O do Instituto Central. Porque a gente tinha um banco de sangue dentro do centro cirúrgico, cara. Né? Isso era fantástico para trauma. Né? No Hospital das Clínicas de Saúde Ribeirão, não é. E aí o banco de sangue não anda junto com o anestesista, junto com a situação. Eu sempre senti essa dificuldade, sabe? Eu não sei o que você acha disso. Renato, eu acho que, assim, como eu só trabalhei no pronto-socorro do Hospital das Clínicas, talvez seja viciado em ter condições de trabalho. E as condições que o pronto-socorro do Hospital das Clínicas tem são excelentes. Você tem todas as condições, ou as melhores condições, de fazer um trabalho de ponta em anestesia. E a gente está falando trauma. De SUS, né? De SUS, né, Andrés? Que é uma coisa também fantástica, né? O Águia ainda pousa lá? O Águia ainda pousa lá. E traz muita coisa. Né? Ele traz, a gente brinca, mas ele sempre traz. Uma vez por dia chega um Águia. Porque hoje o pronto-socorro do Hospital das Clínicas continua sendo referência na cidade de São Paulo. Então, não tem como não chegar a Águia. E chega. E chega, né? É verdade. Ô, Andraus, deixa eu te falar. Você continua ainda inspirado ou ainda empolgado com a anestesia, com a especialidade? Chegou dentro dessa sua fase, aí, desse tempo que é um tempo, né, considerável, né, de profissão. Teve alguma hora que você chegou a desanimar ou pensou em fazer alguma coisa diferente, mudar de especialidade, ou não? Você sempre foi empolgado com a anestesia? Não, Renato, eu vou fazer um breve histórico da minha vida. Eu me formei com 22 anos, meu pai era psiquiatra, e eu até o final da faculdade eu ia fazer psiquiatria. Nos últimos 6 meses eu desisti
e fiquei meio perdido, e eu sempre brinco que a anestesia foi um presente de Deus. Então, eu entrei de cabeça em anestesia, eu sou apaixonado por anestesia, eu tenho orgulho de ser anestesista, e eu acho que todos que são anestesistas devem ter esse orgulho. Principalmente porque hoje, se você for ver nas residências, a especialidade de anestesia é uma das especialidades mais concorridas. Para você ter uma ideia, Renato, a prova de residência desse ano do Hospital das Clínicas tinham quase 600 candidatos para 32, 34 vagas. Então, o que eu falo para os residentes, vocês têm que ter orgulho da profissão que escolheram, tenham orgulho de serem anestesistas. Tá? É uma profissão diferenciada. É lógico que não dá para ser feliz todo dia, tem dia que vai desanimar, mas o anestesista ele é como um piloto de avião, ele não pode ser substituído. Então, isso é uma coisa muito bacana. E como eu falei atrás, estudem, se esforcem, vejam a montanha mais alta possível. Então, se puder falar alguma coisa para os residentes, não sei se você vai perguntar alguma coisa. Pode falar, pode falar. O que eu posso falar para os residentes é isso. Façam a diferença e sejam a diferença. Vocês têm 3 anos para estudarem, para aprenderem, e nesses 3 anos vão ser provavelmente os melhores anos da vida de vocês. Tá? Tenham orgulho daquilo que escolheram e sejam guerreiros. Sejam guerreiros no que se propuseram a fazer. Tá? E às vezes eu falo para os residentes lá do Hospital das Clínicas, não precisa competir entre vocês, mas é aquela frase do Insta: seja amanhã a melhor versão que você foi hoje e seja hoje a melhor versão do que você foi ontem. Se você conseguir isso, vocês vão estar fazendo uma formação brilhante. E vai ter sucesso, né? Vão ter Com certeza. Sucesso. Você foi paraninfo de uma turma da HC, é isso? Eu tive o privilégio de ser paraninfo da turma de 2021. Que legal, hein, cara? Que eu levo no meu coração. Na verdade, eu levo no meu coração todos esses quase 1000 residentes que passaram. Eu tenho um carinho muito grande por todos. Legal. O legal do PS é que ficava aquelas salas uma na frente da outra, e não é que você fica trancado numa sala lá, isolado, com um residente só durante o dia todo, né? Era uma movimentação ali naquele centro cirúrgico que você acaba interagindo com um monte de profissional e residente no mesmo dia, né? Isso é uma coisa que me marcava também. E assim, você saía de uma sala para ajudar o colega. Sim, né? Um vai entrando na sala do outro e todo mundo começa junto. É legal demais isso. Mas o importante na anestesia do trauma é ter uma pessoa comandando e as outras obedecendo. Sim. Então, um comanda, pega a artéria, faça a central, vai fazer bloqueio e vamos lá. Isso porque em pronto-socorro, muitas vezes no trauma, tempo é vida. Então, tem que estar todo mundo focado, porque tempo pode ser vida. Eu acho que uma pessoa... Teve uma vez, André, você não vai lembrar, né, que é muita gente, mas a gente estava na sala da neuro, ia chegar um TCE, não lembro, e eu era R2, tinha 2 R1, eu acho. Não, eu era R2, tinha mais um R2 e mais 2 R1, e você. E antes dele chegar, você chegou e falou assim: você vai ficar na artéria, você vai monitorizar o paciente, você vai passar o central. Cara, você delegou as funções. Você delegou as funções. Na hora que o paciente chegou, foi igual um boxe de Fórmula 1, sabe? Onde cada um vai fazer uma coisa. Rapaz, a gente entregou o paciente para o cirurgião em 5 minutos. Isso eu tento bater nessa tecla sempre. Acho que tempo é vida e cada um tendo sua função, fica mais fácil. Muito legal. Depois disso eu falei, cara, fantástico, né? Porque senão se fica todo mundo ali, né? Exatamente. Vai pro central, fica todo mundo ali no central. Cara, atrapalha, demora. Quanto mais gente também, sem saber o que fazer, né? Acaba atrapalhando mais, né? Essa delegação de função é interessante. Deixa eu te falar uma coisa que eu estou para te perguntar também sobre a RAC e a PERI. Você é famoso pelas suas RACs e PERIs. Você tem uma mão que não tem igual. Pericampeã, me explique sobre essa pericampeã. Eu explico para a galera que eu conheço. Então, Renato, a pericampeã foi uma forma que eu encontrei de estimular os residentes. O que eu reparei é que essa última geração tem feito muito pouco bloqueio epidural. Eu não sei como é que estava em Ribeirão ou em Campinas, mas no próprio HC, essa geração de anestesistas abriu mão de uma anestesia que eu adoro. Sou fã também.
Então, eu criei a Peri Campeã. E aí ficou. Falei, ó, vamos fazer uma Peri Campeã, e isso pegou e extrapolou até a criação, ó, ficou maior do que eu. E eu agradeço a Peri Campeã que me deixou enaltecido com esse... Tá, mas você faz de uma forma diferente? Você... Ó, Renato, até 8 anos atrás, todo mundo falava que eu tinha uma mão brilhante, que não era tão brilhante, e eu ainda acho que não é tão brilhante assim. E eu sempre fiz hack para mediana. Isso, E Taylor. Para mediana e Taylor, que eu acho, como eu sempre brinco, a gente tem que ser diferente, tentar fazer alguma coisa diferente. E eu sempre fiz hack para mediana. Então, sua primeira... Não me põe para fazer mediana que vai dar problema. Tá, e a Taylor? Você só quando... A Taylor é naqueles pacientes de ortopedia. Né? Ou, às vezes, também, quando olha assim, vou fazer Taylor. Ou paramediana ou Taylor. Taylor não deixa de ser uma paramediana, só que é uma paramediana um pouquinho mais baixa, L5, S1. E você vai lá na Taylor, pum, acabou, geralmente, rapidão? Cara, às vezes, se eu for fazer a Taylor, eu vou demorar. Não vai não. A curva de aprendizado é rápida. Sabe quando eu fiz uma vez e demorei para fazer? Era um paciente que tinha uma tatuagem, né, de fora a fora na coluna. Sim. Aí eu falei, eu vou fazer. Só que eu não lembrava que chamava Taylor. Só que eu lembrava que você ensinava ela. Na Espírito Posta Superior, 45 graus. Depois uma técnica bem legal. É legal pra caramba. Principalmente em paciente ortopédico, é muito legal. Explica de novo aí para quem tá escutando, como é que é? A técnica de Taylor foi descrita há muitos anos atrás. Pelo Taylor. Pelo Taylor. E eu sempre fui um cara que gostei de inventar. Eu falei, eu vou fazer essa técnica aqui. E eu li e comecei a fazer. Na espinha ilíaco superior, palpa espinha ilíaco posta superior, 1 a 2 centímetros, e entra com a agulha 45 graus. Em direção mediana. Em direção mediana. Vai simplesmente vencer um obstáculo e vai chegar. Tem que mostrar, mas é muito legal. Nesses pacientes com a coluna toda Nesse paciente com a coluna torta, hoje, Renato, existe muito paciente que tem laminectomia. E que às vezes você fala, putz, como é que eu vou fazer aqui? Vou fazer geral nessa laminé? Não vou. Não é contraindicação fazer bloqueio. Tem as suas contraindicações, mas muitas vezes não é. E a técnica de Taylor, ela permite você fazer nessas cirurgias. Que legal. Nesses pacientes de laminé. E é muito bacana. Legal demais. Tá, e a Peri? A Peri Campeã foi uma criação que eu também tinha dificuldade, principalmente que a gente sabe que a coluna depois de T10, a Peri Campeã, na verdade, ela serve para a pele mais alta, para a pele torácica média, que é o que a gente faz. Até T10 a coluna é muito legal, ela é normal, ela não é inclinada a 45 graus. Depois de T10, você sente que a coluna começa, principalmente os espaços torácicos, eles começam a ficar mais inclinados. E aí, quando você faz mediana na peridural, muitas vezes você não obtém êxito. Tá? Você tem que inclinar a agulha e bate na apófise ou superior ou inferior, e bate e não consegue. Eu já fazia hack para a mediana, falei, mas por que eu não consigo fazer a técnica para a mediana na peri? E aí eu criei a Peri Campeã, que é 2, 3, 4 centímetros na linha mediana, e é muito bacana. É uma peri para mediana. É uma peri para mediana. E você só tem um ligamento amarelo, a agulha entra um pouco mais, mas é muito bacana. Você não pode, então, ficar assustado que ela vai entrar. Ela vai entrar muito mais, Renato, muito mais. E, assim, em relação à cefaleia pós-hack, eu, como todo mundo, quando você faz muita peridural, você tem um índice de perfuração em torno de 1%, 2%. Às vezes você não fura nada e em uma semana você fura mais. E depois que eu comecei a fazer a técnica paramediana, para não falar mentira, né, que a gente vai contar mentira, mas praticamente não perfurei mais nada, e quando perfurei não deu cefaleia. Então eu brinco que é a Peri Campeã. Então a Peri Campeã é isso, é a Peri Campeã para mediana. Que legal, legal demais. E eu não sei fazer mediana, mas porque eu vou ter dificuldade. Mas a Peri mediana a gente faz. Interessante. E quando quiserem, a gente está aí. Não, sim, legal, legal. Um dia, quando você é uma grande alegria poder falar da Peri Campeã. Quando você tiver no HC, for fazer uma Peri, tiver essas eu posso tentar gravar um vídeo. Pode ser que eu vá tremer, né? O cara falou que faz aí em 10 segundos e gastou 1 minuto. Pode acontecer. Aí, às vezes o residente está fazendo, você está auxiliando, você pede alguém para filmar. Não. Ou você mesmo. Sim. Que legal, vai ser legal. Se você, grande prazer. Se você deixar, eu posto lá e põe lá, ó, Peri Campeã do Dr. Andraus. Obrigado, Renato. Legal demais. Enfim, Andraus, mais o que você costuma ensinar aí para os residentes que você acha assim, poxa, não, isso aqui é uma coisa também que eu adquiri, querendo ou não, essa peri paramediana é uma coisa que você adquiriu com a sua experiência, com o seu conhecimento, enfim.
Tem mais alguma coisa eu que comecei a você... fazer, e como eu trabalhava com plástico, eu fazia às vezes 8 peridurais um dia, 10, e me deu uma mão grande que eu comecei a achar que aprendi depois de 1.000, e mais hoje eu tenho mais de 3.000 pericampeãs. Então, mas às vezes eu apanho também, como Sensacional. todo Não, mundo. né? Apanho. E eu aprendi na vida que quando a gente sobe, isso é o importante, a gente ser humilde. Todas as vezes que eu andei de salto alto, eu caí. Então, humildade é tudo, respirar fundo, cada anestesia é uma anestesia, e por mais que a gente esteja preparado, muitas vezes a gente tem surpresa. Você se arrepende de alguma coisa que você não fez na sua vida, ou como anestesista? Pô, pergunta difícil, Renato. Difícil, né? Arrependimento é uma coisa que machuca, né? Mas eu acho que eu consegui, ao longo da minha vida, fazer tudo que eu planejei em anestesia. Falta Eu me você arrependo. realizar alguma coisa dentro da anestesia? Ah, tem que faltar, né? Tem que continuar estudando, acompanhando agora essa nova geração, que são vocês que estão abrilhantando a anestesia de uma forma diferente, com essa forma de ensinamento. Isso aí é um orgulho para a gente que é mais velho, ver vocês capacitando os novos anestesistas. Isso é uma coisa muito bacana, Andral, que eu não tive oportunidade. Você pegou 3 gerações, né, que você falou. Se for cada geração 10 anos, eu estou terminando a terceira. Imagina como é que vai ser agora. mas deixa eu te falar, você pegou gerações também de anestesias, né? Porque se pegar a anestesia de 25 anos atrás, é totalmente diferente de agora, né? Você pegou o lançamento do remifentanil, Peguei. da dexmedetomidina, do Propofol. Sim, eu comecei a residência em 90, o Propofol chegou, acho que no Brasil, por volta de 88, e em 90 era super caro, custava quase $10 uma ampola de Propofol. Então eu peguei o Propofol, peguei o Remi, peguei o Alfenta. O Alfenta também, né? O Alfenta. Mas eu não acho que a anestesia evoluiu muito no sentido de drogas, Renato. Eu continuo achando que não tem 10 drogas. Se você contar, talvez você conte melhor que eu. Não tem 10 drogas. O que evoluiu foi no sentido de imagem, né? Monitorização também evoluiu. E imagem hoje, ultrassom. Ultrassom existe anestesia com e sem ultrassom. Ultrassom é um grande avanço para a anestesia. Para você, o que revolucionou mais foi o ultrassom. Eu acho que o ultrassom revolucionou. Embora a gente é da geração que fazia bloqueio sem ultrassom, o Estimuplex já foi uma grande revolução, e a gente fazia estudando anatomia, procurando parestesia. A chegada do ultrassom ajuda muito no sentido de menos injúria nervosa e no sentido de um aprendizado melhor. Mas eu ainda acho que o anestesista tem que saber anatomia. Anatomia é a base de tudo para bloqueio. Isso é verdade. Né? E, Andraus, deixa eu te perguntar. Então, tirando o ultrassom, mais alguma coisa que, por exemplo, que você introduziu na sua anestesia, que você fala assim, putz, não dá para ficar mais sem, tipo... Não. Eu introduzi na minha anestesia, eu acho que o uso de bomba de infusão. Bomba de infusão, fazer anestesia, né? Sem bomba de infusão é uma coisa que eu... Difícil hoje, Difícil. Né? Então, eu gosto de anestesia venosa e associar com bloqueio, e bomba de infusão é uma coisa que veio acrescentar muito no despertar. E aí, hoje também, a gente monitoriza coração, monitoriza pulmão com oximetria, mas não estava monitorizando o cérebro. Eu acho que a chegada do BIS, ela também veio revolucionar você fazer um despertar mais legal. Querendo ou não, as drogas Saturno sendo você central. A gente não monitorizava isso. Exatamente. Né? A gente usava a droga usando dose e calculando dose. E hoje, com o BIS, você vê que muitas vezes a dose que você está fazendo é muito maior do que precisa, ou o contrário. Mas eu acho que a monitorização cerebral ela é muito importante no despertar do paciente. E lá no HC agora tem em todas as salas ou ainda não? No HC tem BIS em todas as salas. Dependendo da fita, às vezes falta, mas geralmente tem. Tem BIS em todas as salas. Bacana, cara. Eu lembro que quando eu era residente, o Lacava, né? Vou falar dele, mas tranquilo. O Lacava é um ícone no Hospital das Clínicas. Ele tá lá ainda? Tá lá ainda. Mas ele tirou um tempo para ver. Não, ele não tá mais no Hospital das Clínicas, agora ele tirou um tempo sabático, e eu acho que agora ele só tá no Hospital Universitário. Ah, legal. Então, ele na época, quando começaram a chegar aquelas bombas de infusão verde da AstraZeneca, Sim.
do Propofol, né? De perfusor. De perfusor. Ele chegava na sala, se tivesse uma bomba de infusão dessa, ele, cara, ficava surtado, pegava a bomba e tirava da sala. Ele era totalmente contra bombas de infusão naquela época. Mas hoje, assim, essa geração de anestesistas hoje já aceita a bomba de infusão, né, o ultrassom, porque eu lembro que ele era muito resistente à tecnologia nova, assim, que acabou de chegar, ou às vezes um representante chegava para mostrar uma bomba, ele não, pode deixar. E ele fazia uma anestesia brilhante, tá? Sim. Com isoflurano e peridural e... Eu acho que o anestesista ele tem que estar apto ele não pode fechar os olhos para a nova tecnologia. Se ele vai usar ou não, depende de cada um, mas a tecnologia veio a somar na anestesia, e a anestesia é uma profissão de ponta, então a tecnologia vai estar sempre aliada à anestesia, não pode tratar a tecnologia como inimigo. Isso é verdade. Pô, bem falado demais. Isso aí, Andraus. Deixa eu te perguntar outra coisa. Você hoje atua só em hospital público ou não? Não, eu trabalho com plástica ainda, né, Renato? E trabalho no Hospital das Clínicas. Tá. E agora tem 1 ano, 2 anos que eu comecei a trabalhar na Prevent. E aí lá Prevent medicina suplementar, né? É anestesia de rotina. 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 Tá. Mas você chega lá e faz o que está na escala? Faz o que está escalado. Entendi. Às vezes fica na vascular, às vezes fica na mama, às vezes fica na gastro. E para você, assim, você nota muita diferença entre o serviço privado e público? No sentido de, não sei, você tem um gosto maior pelo público? Eu tenho gosto, apesar de eu ter feito minha vida, eu fiz uma vida mista, privada e pública, mas eu prefiro o ambiente privado, o ambiente público, porque ele te permite fazer coisas com mais calma, né? Apesar de trabalhar no PS, mas com menos cobrança. O privado te faz uma cobrança muito grande, você tem que entregar. No privado você faz parte de um sistema. E no público você também faz parte de um sistema, mas é um sistema que você consegue controlar. No privado, muitas vezes, você não consegue. Pô, interessante, cara. Eu senti isso também, Andraus. Quando eu saí do HC, uma coisa que eu percebi também é que o paciente do público, ele é de todo mundo, né? E no privado, ele é mais cirurgião, né? Então, eu senti essa diferença, né? E no HC, realmente, você controla mais o fluxo, mais a situação, né? No Vera Cruz, que eu estou trabalhando, é uma rotatividade, é uma produtividade muito alta, né? Então, você tem que dar conta do sistema, né? Você só faz parte dele ali, é uma engrenagem que você falou que... Sem dúvida. Que acaba que, não sei... Eu acho que são pacientes, assim, como a gente falou no começo, todo paciente é importante para alguém, e tem que ter isso em mente. Mas o paciente público, ele é mais carente. André, você dá amor para os dois? Tento tentar o meu melhor para os dois. Mas eu acho que o paciente do serviço público ele é muito mais carente, então ele emana mais cuidado. Então, isso tem que ter em mente, estar lá para tentar fazer o melhor nos dois. Mas o serviço público, por toda essa dificuldade que a gente tem no país, o paciente, quando chega no HC, provavelmente é a última porta de entrada dele. Então, ele merece um cuidado muito, muito especial. Legal. Andraus, saindo um pouquinho da anestesia, falando um pouquinho mais da sua vida particular. Você tem uma filha que é residente de anestesia. Eu tenho uma filha que é R1, lá na residência de Santos. Vou deixar um abraço para todo mundo de Santos aí. Ela faz com o Celso? O Celso, né? Mentira. O Celso, que é um ícone lá em Santos. E o Tirso, demais. que está revolucionando o serviço de anestesia. O Tirso lá é de da neuromonitorização? Da neuromonitorização. Ele é foda também. É um garoto brilhante. Então, um grande abraço para todos de Santos aí, que eu sei que o Renato tem uma penetração imensa em todos esses serviços. E ela, claro, né? Lógico, se espelhou em você, né? E tá gostando da anestesia? A gente não conversa muito, mas eu acho que ela está gostando, sim. A gente sempre fala que Santos de casa não faz milagre, né, Renato? Sim. Eu não influenciei, deixei ser à vontade. No final, que ela optou por fazer anestésio. A minha mulher também é anestesista. É uma grande alegria, assim, pô, se der para dividir algum ensinamento com ela, vai ser muito legal. Mas você me falou que eu sou querido pelos residentes, eu sempre tratei os residentes também como filhos, como pai. Então eu tento ensinar o que eu posso, não só de anestesia, mas de vida, que eu acho que isso é muito importante. Legal demais, Andraus.
Um abraço pro Celção, né? Que todo congresso que eu encontro com ele, dou um abraço, ele tiro foto. Ele é gente boa demais. Esse é realmente uma figura, um mito. Não, eu diria que é um mito. E assim, outra pessoa que é adorada por todos, né? Quantos residentes já passaram por ele também, né? E as pessoas falam muito bem dele, né? Como pessoa, como anestesista. Ali é muito, muito engraçado, gente fina demais, né? Andraus, outra coisa. Todo anestesista tem um hobby, né? Eu deveria ter, na minha opinião, para dar uma desestressada do dia a dia. Você tem algum? Eu jogava futebol, né, Renan? Além de torcer Palmeiras, eu jogava futebol, mas o Brasil perdeu um grande craque, que eu lesei meus joelhos com 30 anos. Reoperei, mas não ficou igual, lesão de joelho não é igual. E agora a gente tenta correr, não como você, longe disso, tenta correr e dar uma nadada. Você gosta de nadar também? E malhar um pouco quando dá tempo. Legal, esse é o hobby. Cara, legal. Mas no jogo do Palmeiras vai em todos os Não, em jogos. todos, porque não dá mais tempo, mas né? Você é sócio. Mas sou sócio, só. Diria que é Avante Ouro. E estou pegando uma fase única. Mas o que é isso, Avante Ouro? Avante Ouro é um plano que tem plano ouro. É o melhor? Não, o maior é o diamante. O maior é o diamante. Muito engraçado esse podcast. O maior é o diamante, mas o Avante Ouro dá a possibilidade de eu ser o terceiro a comprar ingresso. Terceiro? Eu sou o terceiro demais, na lista, E é só você na sua família que é palmeirense? Não, as filhas são palmeirenses também. Mas vão em jogos e tudo? Vão quando a gente consegue. Não? A esposa é torcedora do Santos. Mentira. Não podia, né? Mas ela tem uma influência do Palmeiras. Tem influência. Mas você tá pegando uma época boa, então, hein? Tô dando sorte, né, Renato? É a melhor época do Palmeiras, não? Eu acredito que seja, né? Você pegou? Sim. Palmeiras sempre foi um time que ganhou títulos, mas não dessa forma. Ganhou títulos sazonais. Ele ganhou por um período e ficava anos sem ganhar nada. E de 2015 para cá ele... Ganhando tudo, né? Mas aquele time do Palmeiras, da Parmalat, era aquele time também era bom. Seleção, 93, né? De 93 a 96. Valdo, Edmundo. Evaí Veloso. Sim, depois veio César Sampaio. Eu conheço. Pra você ver como é que eu sei a escalação tudo, que era uma seleção. Mazinho. Evaí. Zinho também, né? Zinho Enceradeira. E a zaga também era boa. Antônio Carlos, Kleber, os laterais. Nossa, o time realmente era bom. E agora tá com um time bom, né? Mas tem dinheiro. Acho que agora, pelo menos eu não tô tão vidrado no futebol, mas assim, não tem tantos craques de seleção, mas é um time muito o esquema do Abel, né? Coração frio lá, da mente fria, coração quente. Sim. Mente fria. Mas eu acho que o futebol brasileiro tá faltando craque, né? Não é só o Palmeiras, falta craque. A gente não tem nenhum grande craque no futebol brasileiro. Tanto que a gente vai completar 24 anos que não ganha a Copa do Mundo. E agora eu li hoje que vamos buscar um treinador chamado Carlos Ancelotti, pode ser brilhante, mas vamos ficar esperando um ano para ele assumir a seleção. Né? E quando eu era residente lá no HC, a gente passou por uma fase ruim, porque o Corinthians ganhava tudo naquela época, hein, cara? Eu lembro que ganhou a Libertadores, nossa. Pra ir no hospital, cara, com o Corinthians campeão da Libertadores foi difícil, hein? Tentaram falar do nosso rival, né? E você é torcedor do Fluminense. Né? O Fluminense também teve uma fase boa com o Fred, né? Então, você me falou que formou na UF, mas você não é carioca, não? Não, eu nasci em Taubaté, mas minha mãe era carioca e a gente foi pro Rio. Tá. Não, por isso que eu sou perguntar, pro Palmeiras. Sou do interior, torcedor, sou de Taubaté. Porque eu torço Fluminense, sou mineiro. Mas você é mineroca, né? Mineroca. O pessoal de Juiz de Fora, sempre torce para time do Rio. É Botafogo, ou é Mengo, ou é Fluminense. Você sabe que esse apelido você que me deu, né? Mineroca, né? Mineroca não, mas era uma coisa que a gente falava na faculdade. Os caras de Juiz de Fora eram mineroca. Aí lá no HC me chamavam de mineroca. Inclusive, eu fiz um podcast com, não sei se você vai lembrar dele, Rodrigo Vaz, um barbudo, cirurgião, fez residência de cirurgia lá no HC. Eu fiz, mas eu não me lembrava. E aí, ele também, ele era carioca, né? Aí, flamenguista, roxo. Aí, quando ele entrava no PS para operar, a gente zoava ele demais. Não sei se vai lembrar que é tanta gente, né? Mas, enfim. Mas, ô Andraus, que papo bacana, cara. Eu queria que você... falasse aí, sobrou mais alguma coisa aí das suas anotações? Renato, eu poderia falar alguma coisa para os residentes, que a gente estava falando, que é o público seu. Lembra que a anestesia é a escolha de guerreiros. A anestesista é um guerreiro, por natureza. Eu sempre falo, nós não somos melhores nem piores do que ninguém, mas nós somos clínicos, nós somos cardiologistas, nós somos neurologistas, nós somos pneumologistas, nós somos radiologista e agora ultrassonografista e intensivista. Então, é essa a diferença. Hoje o anestesista,
ele tem que ter uma visão global de medicina. Tá? Alguma coisa que eu poderia falar, ó, mais importante, tenham orgulho daquilo que escolheram ser e sejam felizes, mesmo nos momentos mais difíceis da vida. Legal demais. E talvez, ó, lutem e não desistam do que escolheram, vivam o hoje e prefiram e ouçam o coração. E mais importante, sejam e façam a diferença na vida das pessoas. A gente consegue fazer, não consegue? Sendo anestesista? Eu acho que esse é o diferencial. Consegue fazer sim, Renato. É para isso que a gente está aqui, é para isso que você está mostrando para essa nova geração, é acreditar no que se propõe a fazer bem feito e fazer a diferença. Uma anestesia bem feita, com intensidade, com bom despertar, vai fazer a diferença com certeza. Uma das coisas que eu sempre falei lá no meu Instagram é que é uma frase que eu sempre usava, né? Assim, podemos sim fazer a diferença. Porque um dos meus objetivos, Andraus, era exatamente fazer o que você está falando e fazendo aí agora, né? Que é estimular não só essa nova geração, mas anestesistas já experientes que estavam desanimados com a profissão, sabe? Porque, querendo ou não, tem muitos colegas, né, que acabam vivendo no automático, começa a perder o tesão pela anestesia, começa a esquecer da isso nossa a gente vê no dia a dia, não com vê, certeza. cara, colegas desanimados? Sim. Então, isso eu fui falando, cara, não, vamos lá, né? Até porque, né, querendo ou não... Sim, Renato, porque a anestesia não é uma profissão fim, né? É uma profissão que de bastidor, né? É uma profissão que eu sempre brinco, né? Que a gente não toca o piano, mas a gente tem que preparar o piano para alguém tocar. Mas dá para ser feliz em anestesia, dá para ter tesão com bloqueio de plexo braquial legal, dá para ter tesão quando você faz uma pericampeã, dá para ter tesão quando você faz uma anestesia geral que o paciente acorda e fala obrigado, e você que está mexendo com dor, dá para ter tesão quando o paciente fica sem dor no pós-operatório imediato ou no pós-operatório tardio. Isso é muito bacana. Isso é uma coisa, é uma vitória. Então, é com essas coisas que a gente tem que ser feliz. Entendeu? E dá para ser feliz no que escolheu. Legal. É isso que é a anestesia. Tem que ser feliz e todo dia tentar ser a sua melhor versão, como eu falei antes. Amanhã melhor do que hoje e hoje melhor do que ontem. Se você conseguir fazendo isso, você vai estar num caminho brilhante. E até salvar vidas também, né? Quando trabalha no PS. Muito. Não a anestesista não salva sozinho, porque é um trabalho de equipe, mas você pode enterrar sozinho, se fizer um diagnóstico errado ou talvez uma avaliação errada. Então, a responsabilidade é muito grande. Então, tem que ter a mente centrada e saber que a anestesia vai fazer a diferença. Muito bom, Andraus. Poxa, que ensinamento, hein? Obrigado demais pelo papo, foi bem bacana. Queria que você, na verdade, poderia aqui falar horas contigo. É uma grande alegria estar aqui. Eu não imaginei que ia ser tão bacana assim. Para mim, eu tô muito feliz. Eu gosto de falar muito em Deus, mas de novo eu agradeço a Deus essa oportunidade de estar aqui falando do que eu sempre fiz na minha vida e com um cara tão fantástico como você. Ah, legal, cara. Obrigado. Eu vou terminar citando o Fernando Pessoa, um poema que ele fez que eu acho que tem muito a ver com a gente. Para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagere ou exclua. Ser tudo em cada coisa, põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada noite, a lua brilha, porque alta vive. Que Deus continue a te iluminar cada dia mais, Renato, porque você é um garoto fantástico. Obrigado de coração pela oportunidade de estar aqui e principalmente aprendendo um pouco mais sobre a vida. Que isso. Valeu, cara. Eu que aprendi demais sobre a vida com você. Obrigado demais, coração. Tá? Fico muito feliz, Andraus. Assim, se eu pudesse, né, te perguntar sobre seus milhares de casos que você teve, eu ficaria aqui horas e horas, né, conversando contigo. Mas eu sei também que a gente não pode alongar muito. Um podcast, né, deve ter aí 50 minutos, uma hora, porque senão também, né, as pessoas acabam
pulando para o próximo episódio. E eu espero... queria que as pessoas escutassem você por inteiro. É uma grande alegria, Renato. É uma grande alegria de verdade. Beleza? Obrigado mais uma vez. Tenho certeza que esse episódio vai inspirar muita gente, vai, né, mostrar que é possível, sim, né, ser feliz como anestesista, ter um passado, né, de honra, de vitórias, de boas lembranças, né, de ter essa sensação de dever cumprido, de poder ter ajudado muita gente, não só ensinando, mas também anestesiando, salvando, né, vidas e, né, proporcionando aí, né, excelentes experiências para os pacientes, né, isso que é o mais bacana, né? Então, poder escutar um anestesista super experiente, com quase, sei lá, 30 anos de profissão, né, e poder aconselhar essa molecada aí que está escutando, principalmente, poxa, é fantástico. Para o podcast, é uma riqueza enorme te ter aqui, né? Espero que ele seja escutado por muitas pessoas, porque não deve ser um privilégio só meu de escutar, acho que as pessoas devem te escutar também. Tá bom? Obrigado de novo, Renato. Obrigado mais uma vez. Uma grande alegria estar aqui com você. Cara, ó, e parabéns pelo seu trabalho, que realmente é diferenciado. Que isso, parabéns você. E eu quero um dia voltar lá no HC para ver a Pele campeã. Para ver a Pele campeã e ter o prazer de dar um plantão contigo. Obrigado. Pode ser? Vamos combinar? Vamos sim. Aqui, obrigado mais uma Fica vez, com Deus. Tá? Dá um abraço lá para todo mundo lá. Ó, galera, obrigado pela presença aí, pelo carinho de todos, de vocês. Tá bom? Um abraço então, boa noite, bom dia, boa tarde, pessoal, até mais. Boa noite. O link aqui do OnFellow Anestesia vai estar aqui embaixo, tá, pessoal? Do Volan também, para quem quiser saber mais sobre o Volan. Obrigado a todos, valeu, um abraço. Valeu, Renato. Obrigado, viu? Obrigado do coração. Obrigado.